Olá, eu sou a Lu e hoje é a quarta aula da Semana Natalina 2021. Vamos a uma reflexão bíblica? Em João, capítulo 10, versículo 10 diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você gosta de viver? Nós temos aqui o risco, bico de papagaio, flor do Natal e outros nomes, Espírito Santo. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Vamos começar por essas duas folhas. Eu vou colocar verde folha na folha inteira. Aqui parece confuso o risco, mas não é. Eu separei as folhas com essas duas ranhuras. Tudo que não tem essas duas ranhuras são pétalas, que na verdade são folhas modificadas. Não são pétalas, mas nós vamos chamar de pétala. Então, preenchi. Agora eu vou pegar, tô usando o pincel número 6, tá? Eu vou pegar o verde pinheiro e vou fazer uma sombra. Coloco a tinta, dou uma misturadinha para dentro. Percebeu que não ficou aquela mancha, aquela marca? Vou colocar a tinta escura aqui também, a nossa sombra, né? Porque esta ficou por trás desta, então ela deve ficar um pouquinho mais escura ali. Agora, para que serve esse risco no centro com essas duas ranhuras? Porque eu vou fazer isso aqui, ó. Passei uma linha com o verde pinheiro. Agora, eu vou fazer alguns riscos para aquele lado onde eu coloquei a ranhura. E depois, aqui desse lado não vai nem aparecer, porque aqui já tá escuro. Feito isso, eu vou pegar um pincel número 2, o verde soft. Você pode usar o erva doce, o marfim. Vou colocar aqui do lado oposto e vou fazer uma luz puxando o pincel. Essa folha, ela não é tão escura. Aqui também, ó, tá vendo? Ficou um pedaço entre as ranhuras. Eu vou fazer isso aqui, ó, uma luz. Assim eu vou clarear e ela vai ficar com aquela aparência, porque essa folha, ela tem assim umas ramificações que a gente pode converter em luz e sombra. Assim a gente imita a natureza. Não que eu esteja fazendo aqui algo realista, tá? Não é realista. Mas a gente pode tentar imitar. A cor dessa folha, ela é um pouco mais apagada. É um verde mais apagado. Mas eu quero contrastar aqui com o vermelho, então coloquei esse verde que vai ficar mais forte. Agora, vou fazer essa daqui que tá inteira. Preenchido com o verde folha, vou fazer a sombra com o verde pinheiro. Esse lado aqui eu vou deixar assim mais clarinho, porque ele tá por cima. Agora eu passo a linha no centro e vou puxar pra lá. Não precisa alisar muito, tá? Faz umas puxadinhas. Uns 3 pra cá também, sem marcar muito. Agora eu venho com o verde soft, eu vou colocar aqui, ó, na borda. E vou puxar pra dentro. Essa não é aquela folha que tem espinho, tá? Não é folha de azivinho. É a folha
do Espírito Santo, que é, na realidade, também bem maior do que a flor. Mas o nosso não é realista, então vai ficar pequeno mesmo. Você viu como eu vou acrescentando? Porque na primeira pincelada que você dá, às vezes não consegue aquela quantidade de tinta necessária. Então você vai acrescentando até ficar satisfeita. Considerando que se a tinta está úmida, você sempre tem que deixar um pouquinho a mais, porque a mais escura há de absorver a mais clara. Com o pincel zero, eu já vou fazer aqui, ó, um acabamento. Não precisa ser um contorno muito inteiro, muito pesado. Conserto algum tortinho que ficou quando eu fiz o contorno ali de fora. Já vou descer esse cabinho aqui. Temos aí 2 folhas. Então eu vou adiantar todas as folhas. Aqui vocês têm as folhas, como ficaram. E agora nós vamos começar as flores. Eu vou fazer primeiro essa daqui em cima da esquerda. Eu vou usar o vermelho Natal de base, o vermelho vivo de luz e o vinho de sombra. Eu vou fazer pétala por pétala. Vou fazer bem aceleradinho, porque temos muitas. Mas você vai poder me acompanhar bem direitinho. A questão aqui vai ser prestar atenção quem tá por cima e quem tá por baixo, onde vai a luz e onde vai a sombra. Então, aqui, primeiro a gente analisa quem ficou por trás. Eu tenho aqui, ó, esta pétala e eu já vou colocar o vermelho Natal aqui. Eu tenho esta e esta. Todas estão por baixo. Vou preencher as 3. Preenchido, agora eu vou trabalhar a sombra com o vinho. Quem tá por trás ganha sombra, porque a que tá na frente lança essa sombra sobre ela. Essa é uma coisa básica da pintura, da observação do realista. Então, todo lugar que tiver por baixo, a gente já vai colocar a sombra. Um pouquinho só. Agora, você viu que temos um risquinho no meio? Em todas elas eu coloquei. Esse risquinho no meio é um risquinho de sombra também. Aí, você pode até fazer isso aqui, ó. Fazer umas ranhuras. Coloquei o risquinho, você pode fazer 1, 2 ranhuras, o tanto que der. Quando o espaço é pequeno, às vezes não dá para fazer. Aqui, ó, essa que ficou maior, coloquei 2 para cá, vou colocar 1 para lá. Não deixe isso muito acentuado, é assim mais discreto, certo? As próximas que eu posso fazer são esta e esta. Preenchido, agora eu venho com um pouquinho do vinho aqui, porque ela ficou por trás. E nesta aqui, eu vou colocar o vinho nesse lado. Agora, perceba uma coisa. Esta ficou por cima daquela, esta também ficou por cima. Então, esse lado tem que ficar clarinho. Eu não vou colocar o vinho, mas eu vou colocar o vinho aqui no meio. E vou fazer aquelas ranhuras. Essa daqui, o centro dela tá aqui, ó. Então, vou colocar só 2 ranhuras ali. Agora, esta e esta. Agora, nós temos uma pétala que está por cima dos 2 lados. O que eu faço? Eu coloco o escuro no centro e vou fazer ranhuras para os 2 lados. E aqui embaixo, eu deixo assim um pouquinho mais escuro.
Esta aqui eu fiz dobrada, enrolada. Então aqui, ó, o lugarzinho onde ela dobrou, a gente tem um pouquinho de sombra, que é aqui, ó. Aí a sombra vai ficar ali por trás, naquela. E nesse pedacinho que sobrou, que também tá por cima desse e daquele lado, eu tenho que colocar essas ranhuras. Só que eu não posso pôr aqui no meio, porque o centro dessa pétala tá lá por dentro. Ele vai ficar aqui assim, ó. Lá por trás. Aqui eu só vou fazer esse movimento com o pincel, ó. 1, 2, 3. Lavei o pincel para tirar o excesso e vou dar uma sumidinha. Ó, só isso aqui. Agora eu vou preencher o miolo. Eu gosto de deixar sempre bem escuro, porque depois a gente vai colocar aqueles pontinhos coloridos, que são as sementinhas, e o escuro vai realçar um pouquinho mais. Preenchido o miolo, agora eu faço a última pétala. Se você tá seguindo direitinho o risco, você não vai ter dificuldade nenhuma em chegar até esse lugar aqui. Aí, para concluir, eu vou colocar aqui, ó, no centro desta, aquele pouquinho de sombra. E como ela está por cima de todos os lados, também eu só vou fazer algumas ranhuras dos dois lados. Esse lado ficou maior, coloquei mais uma. Então assim fica pronta a base dessa flor. Agora eu vou fazer essa aqui de baixo. Tinha esquecido de fazer aquela folha ali. Então, essa aqui eu vou fazer primeiro, ó, essa pequenininha, essa pequenininha. As duas estão por baixo. As duas de trás prontas, eu posso prosseguir. Agora, essa daqui e essa daqui. Mais duas prontas. Na sequência, eu posso fazer esta e esta. Começando daqui, que tá por trás, depois essa que tá por trás, depois aqui por trás, e esta está por cima dos dois lados. A gente coloca a sombra no meio e a sombra aqui embaixo dessa ponta da outra. Pronto, já fiz. Olha como essa ficou por cima dos dois lados e aqui ela levou sombra. Por último, deixei essa pétalazinha que ficou por cima de todos os lados. Já coloquei o vinho ali no miolo também. E essa vai ficar assim. Coloco o vermelho Natal. Um pouquinho de uma linha somente aqui, ó, no centro. E vou deixar ela assim. Na sequência, eu vou fazer essa aqui do lado direito, que tá por baixo das outras duas. E depois você vai depois eu te mostro como ficou para você conferir a luz e a sombra no seu trabalho. Olha como esta ficou. Repare que aqui, ó, tem as duas que estão por cima de tudo. Só tem um risquinho no meio. E a gente pode colocar um pouquinho de vinho na ponta. Quando elas estão assim, isso dá um toque, tá? Agora, eu vou voltar naquela primeira com vermelho vivo. E eu vou iluminar. Vermelho vivo. Eu vou começar assim, ó, eu vou colocar um pouquinho do vermelho vivo nos espaços onde estão por cima, entre aquelas ranhuras. Você não vai passar o vermelho vivo em toda a pétala de novo, você só vai realçar. Olha a diferença que isso dá.
Você, aqui, essa pétala tá por cima dos dois lados, né? Então, aqui embaixo também, vou colocar um pouquinho do vermelho vivo. Aí, eu procuro puxar entre as ranhuras. Um pouquinho só aqui. Aí, eu volto nessa. Eu começo ali, ó, no lado onde tá por cima. Ali que tá a luz, o lado que tá por cima. Essa dobradinha aqui, eu vou colocar só um filetinho aqui e aqui, ó, que eu vou realçar bastante. Essa beiradinha. Olha como dá diferença as duas que eu ainda não coloquei e as que eu já coloquei. Esta aqui, eu vou pôr aqui nessa parte. Evita colocar esse vermelho vivo ali na área onde tem vinho. E vou colocar um pouquinho aqui nessa ponta. E agora, por último, esta aqui, que ficou por cima dos dois lados e que vai levar a luz de vermelho vivo também dos dois lados. Vou trazer até aqui a ponta. Esta está iluminada. É isso que eu vou fazer com as outras também. Agora, começando com o verde folha, cabinho do pincel, eu vou colocar assim, ó. Não é... Você pode até pôr aquele que você aperta e fica com furinho, ó, tá vendo? Você carrega de tinta, põe ali e fica um furinho. Aqui, chega de verde folha. Não coloque por cima dessa pétala, porque ela tá dobrada e esse miolinho tá lá por baixo, por dentro. Ó, amarelo ouro. Tô colocando com o cabinho do pincel e eu tô usando um pincel número 4. E agora o vermelho vivo. Em cima do vinho ele aparece. Acho que já tá bom. Então, essa flor ficou pronta. Eu vou fazer a mesma coisa nas outras duas. Então, aqui nós já temos as 3 flores vermelhas desse lado. Agora, nós vamos fazer as 2 brancas. Nesta que eu vou chamar de branca, nós vamos trabalhar da mesma forma. Eu vou usar o verde soft. Você pode usar a mesma cor que você usou para fazer a luz das folhas, que vai dar certo também. Pode usar o marfim, pode usar o erva doce. São algumas sugestões. Então, você vai proceder da mesma forma que na vermelha. Eu vou preencher aqui, ó, as pétalazinhas que estão por trás, porque sempre eu gosto de trabalhar dessa forma. Pronto, preenchidas todas as que estão por trás, agora nós vamos fazer aquela sombra com o cinza. Você pode usar o cinza lunar, que vai dar pouquinha diferença. Você pode misturar um pouquinho de preto com o branco, você vai ter o cinza. Não abusa muito do cinza não, porque ele é forte. Então, é só mesmo para marcar quem tá por trás. Ó, pouquinho, dá uma limpadinha de pincel. E outro detalhe, aquele risquinho do centro, você vai fazer com o cinza. Trabalhando com um pincel grande aqui, acho melhor pegar o 4 menorzinho, que fica mais fácil nessas pétalas pequenas. Olha, a linha do meio e aquelas puxadinhas. A sombra, a linha do meio e as ranhuras.
Olha como ficaram estas. Agora, eu tô usando o pincel 6 para preencher e o pincel 4 para fazer a sombra, tá? Agora, eu vou preencher as próximas, são essas daqui. Eu posso fazer essas 3 aqui, ó. As 3, eu posso fazer essas 4, porque essa tá por baixo dos dois lados, daí essa tá por baixo aqui, essa tá por baixo aqui e essa tá por baixo aqui. Do outro lado vai ficar luz, 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 e nessa vai ficar a luz aqui, ó, mais pra ponta só. Olha, já fiz aquelas da frente. Aqui é o miolo, então eu já vou preencher inteiro com cinza. Aí vem sumindo pra dentro das pétalas. Essa é a base pra gente colocar o miolinho. E agora eu vou fazer a última pétala, que tá por cima de todas as outras. Essa pétala aqui, ela tem uma dobrinha. Mas antes eu vou puxar aqui, ó, aquela linha do centro e vou colocar algumas ranhuras. Você viu que eu não tô puxando pra frente, eu tô abrindo mais, acompanhando aquela linha ali. Ó, aí aqui você pode ir fechando. Aqui nem vou colocar porque a gente já tem essa dobrinha. Aqui, pego um pouquinho do cinza, ponho aqui, venho, ó, faço aquele recortezinho e venho terminar aqui na linha. A de baixo vermelha ainda tá um pouquinho molhada. Vou pôr mais um pouquinho de tinta ali só para cobrir, que sujou um pouquinho. Agora eu vou fazer esta flor que está aqui à direita e depois você vai dar uma pausa no vídeo e vai conferir como ficou. Olha, aqui você já tem a segunda flor que vai ser branca. Embora tenha uma espécie dessa flor que é assim, marfim, amareladinha, mas essa daqui nós vamos fazer branca, porque a luz vai ser em branco. Eu esperei secar, totalmente seco. Peguei o branco e agora, lembra da área de luz? É essa área, você vai colocar o branco. Tô usando um pincelzinho número 2. Você vai colocar e vai puxar para dentro, vai deixar a sombra, você não vai colocar tinta em cima da sombra. E também não é para ficar assim riscadinho. Você põe a tinta, aí você vem ajeitando essa tinta. Isso se chama luz seca. Ó, coloquei só um pouquinho de tinta, daí eu venho puxando. Agora, por exemplo, eu vou fazer esta aqui. Você viu que aqui era de sombra, então aqui quase não vai branco. Mas esse lado aqui, até aqui, vai bastante branco. Ó, tô colocando. Aí você vai puxando esse branco pra dentro. Olha como ela vai ficar bem clarinha. E eu vou preservar essa área de sombra aqui, esses risquinhos. Por isso que eu não fiz com o pincel 0. Aqui, por exemplo, você não vai pegar a tinta e colocar. Aqui é uma área de sombra. Meu pincel tá sujo, levemente sujo. Então, eu posso dar uma espalhada. Assim vai ficar. Olha esse aqui, ó. Uma área grande de luz. Aqui, ó, outra área de luz. E você vai espalhando essa tinta. É um trabalho demorado? É. É um trabalho chato? É. Quando você não tem prazer na pintura, é um trabalho chato. Mas quando você tem prazer e você começa a enxergar o que tá saindo, é muito gratificante você ter paciência e fazer cada detalhezinho.
porque o efeito final é muito bonito. Olha quantas pinceladas eu dou. E é assim que eu vou fazer em todas as pétalas, nas duas flores. Se você não tem paciência, se você acha, ai, é muito difícil, Lu, então você pode fazer daquele método tradicional. Você preenche a flor de branco, faz uma sombra de cinza e ela tá pronta. Mas com certeza não vai ficar com o mesmo efeito desse feito com luz e sombra depois de seco. Aqui eu tenho a dobrinha, então eu vou colocar o branco. Acho que já deu para você sentir como vai ser o trabalho. Eu vou terminar esta e a outra e já te mostro. Olha, já coloquei o branco nas duas. E agora, o miolinho delas, vou puxar um pouquinho mais o branco aqui. O miolinho delas não tem o vermelho. Você vai fazer com verde as bolinhas. Você pode encher de verde. Aí depois eu vou limpar o pincel. Eu vou colocar algumas amarelas, algumas brancas. Eu tô acertando assim uma em cima da outra mesmo, tá? Tô colocando em cima. Agora eu vou fazer o outro miolinho e vou fazer a última flor vermelha aqui de cima. Aí eu mostro pra você toda a pintura. Olha, a pintura tá pronta. Eu vou esperar secar, porque esses miolinhos aqui, eles demoram um pouquinho mais. Depois de seco é que a gente faz aquele fundo. Agora, o trabalho está totalmente seco. Deixei de um dia para o outro. E eu vou usar aqui uma folha de sulfite. Do mesmo jeito que nós fizemos naquele trabalho que tinha um amor perfeito, que tinha vários amores perfeitos. Eu vou colocar a folha de sulfite ali. Eu vou colocar um pouquinho de diluente aqui no pratinho. Agora eu vou colocar no pratinho também uma pinceladinha de verde pântano. Eu vou usar uma brochinha, você pode usar qualquer pincel grande que você tenha. Ó, vou passar no diluente, vou puxar um pouquinho do verde pântano. Não fique com muito excesso de tinta aqui, tem que ficar assim, bem pouquinho. E agora, eu vou passar em cima do papel. Ficou muito fraquinho, vou pôr mais um pouquinho de tinta, mais um pouquinho de diluente. Bate assim, ó, bate no pratinho bem para tirar o excesso de tinta. Aí você vai passar em toda a borda. Olha, bem de leve. Não tire sua mão daqui. Sua mão tem que ficar segurando o papel, porque senão ele vai mexer, vai sair do lugar. Vou levantar aqui só para você ver. Olha como vai ficar uma linha perfeita e um sombreadinho para fora. Um sombreadinho bem delicado. Vou fazer do lado de cá para você ver bem certinho, ó. Segura o papel. Não faça assim para dentro, porque senão a tinta vai entrar por baixo do papel. Aqui, ó. Cantinho. Ali, aquele cantinho já ficou bom, já gostei. Aqui eu vou fazer um pouco também. Todo lugar que aparecer assim, ó, uma pontinha pra fora, você vai fazendo. Antes de tirar o papel, você levanta várias vezes para observar se tá ficando parelho
Tô usando aqui um papel que eu usei para fazer o risco do bule de bolinhas. Ó, tem que ficar parelho, a mesma distância que tem aqui, tem que ter aqui, tem que ter aqui e tem que ter aqui para baixo também. Agora eu vou tirar. Olha como ficou bem certinho. Agora eu vou fazer uma pequena sombra aqui dentro do arranjo. Eu vou usar ainda o pincel número 6, um pouquinho do verde pântano com esse diluente aqui que eu tenho no pratinho. Eu vou preencher esses espaços que ficaram só aqui, ó, esse. Aqui também vou colocar e vou fazer aqui fora, saindo um pouquinho de fundo. Mas assim, use bastante diluente, porque aqui sim, aqui eu quero que fique forte no cantinho. E à medida que vai saindo, vai ficando fraquinho, vai sumindo. Aqui você pode se esmerar e deixar aquele fundo bem perfeito. Olha, já fiz todo o fundo em volta. Você viu que aqui eu preservei uma área em branco. Eu vou te mostrar. Para você fazer esse fundo assim, ó, que some, usando diluente, então você pega um pouquinho da tinta com o diluente, tá? Aí você vai aqui, ó, no cantinho. Vou acrescentando um pouquinho para você ver. Aí teu pincel ainda tem tinta escura, muita. Então agora você só pega o diluente. Aí você continua. Certamente já chegou num espaço que tá de bom tamanho. Aí o pincel tá praticamente limpo, você pega mais uma vez o diluente puro e continua. Você vai começar bem escuro e vai terminar bem clarinho. Se possível ainda, lave teu pincel, seque e passe mais um pouquinho de diluente sem tinta no pincel. Só diluente para fora. Olha só, vai ficar bem escuro e vai sumir dentro daquele espaço que você precisa. Agora, nós vamos concluir com o glitter dimensional de relevo. Eu vou fazer contorno em tudo. Eu vou colocar o glitter aqui, ó, nessa parte do centro. Vou puxar alguma coisinha, vou colocar um contorno. Tô colocando bem pouquinho. Aqui no miolo eu vou colocar vários pontinhos, assim, em todos eles. Eu vou contornar as flores todas nessa área escura, porque na área de sombra o glitter aparece mais. Olha só. E eu não vou colocar, não vou deixar aquele relevo muito alto. Vou fazer isso em todas as folhas, em todas as flores. Eu vou fazer também aqui, ó, nessa linha que ficou meio tortinha, mas enfim, vou passar o glitter em todo esse contorno. E eu já mostro para você pronto. Trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado deste também. O risco vocês encontram disponível na minha página gratuitamente. www.sonalupinturas.com.br. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado e até amanhã.